Bíblia nos ensina que Deus é nosso exemplo de paternidade, paternidade perfeita. Esse é o estudo de número 789 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Através da Bíblia Sagrada, nós temos orientações que nos ajudam, que ajudam os pais em todo o tempo e em todas as situações. Vamos ao nosso tema: pais imperfeitos, fortalecidos pelo Senhor. O nosso texto base está no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13, que diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. A Bíblia é um livro muito lindo, é um livro inspirado pelo Espírito Santo. Uma das provas disso é que ela nos mostra o ser humano com seus erros, mas também com seus acertos. Os acertos traziam bênçãos e os erros, consequências de sofrimento. Nós vamos aprender com alguns pais da Bíblia que inspiram a ser corajosos, a serem fortes e sabendo que diante das adversidades com os filhos, eles são fortalecidos pelo Senhor. O primeiro pai que chama a minha atenção foi Adão. Adão foi pai de Caim, pai de Abel e pai de Sete, entre outros filhos, mas esses três têm os nomes mencionados na Bíblia. Adão foi o primeiro pai que a Bíblia nos mostrou. Deus, ele deu a Adão uma ordem. Vamos conferir em Gênesis capítulo 2, verso 16 e verso 17, que diz: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A Bíblia, ela nos ensina que Adão, ele não foi enganado pela serpente, mas sim Eva, a mulher, foi enganada pela serpente. Como ambos desobedeceram a Deus, eles tiveram consequências de sofrimento. Por exemplo, a primeira, eles foram expulsos do Jardim do Éden. O Jardim do Éden era o lugar onde eles conversavam com Deus diariamente, era o lugar onde tinha a presença de Deus, e eles perderam a presença de Deus. Gênesis capítulo 3, verso 23, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do Jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Já a segunda consequência, nós vemos que foi uma catástrofe familiar, porque o filho dele, Caim, assassinou a Abel, seu irmão. Devido a isto, Caim foi castigado pelo Senhor Deus, ele virou vagabundo e fugitivo. Gênesis capítulo 4, verso 12, que diz: quando lavrares a terra, não te darás mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Era a sentença de Deus pelo crime de Caim em ter matado seu irmão Abel. Adão, ele perdeu agora a presença dos seus dois filhos. Caim foi habitar na terra de Nod e Abel estava morto. Gênesis capítulo 4, verso 16, que diz: e saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Imagina só o sofrimento de Adão em perder seus dois filhos, em perder a presença de Deus, mas Deus foi misericordioso. Quando nasceu o filho dele, Adão, coloca o nome do filho de Sete, porque ele viu o desígnio de Deus, e Adão viveu 930 anos. Nós vemos a misericórdia do Senhor, nós vemos que Adão, para viver 930 anos, com tudo o que ele passou, ele foi fortalecido por Deus. Vamos ver um outro exemplo, o exemplo de Noé. Noé é um pai que foi abençoado por Deus. Ele teve 3 filhos que a Bíblia fala que foi Sem, Cão e Jafé. Noé foi um homem obediente ao Senhor em
tudo que o Senhor ordenou ele a realizar. Gênesis capítulo 7, verso 5, nós vemos assim Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenara, como a obediência agrada a Deus, e a fé, o temor e a obediência de Noé a Deus fez através de Noé a família dele ser salva da morte. Os filhos dele foram abençoados, os filhos dele foram livres da morte. Um pai obediente é um pai que tem orientação de Deus e segue a orientação de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 7, olha que tremendo. Pela fé Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Que exemplo lindo de um pai que temeu a Deus, um pai que foi obediente a Deus em tudo aquilo que Deus lhe ordenou. Noé e os filhos dele, após saírem da arca, eles foram abençoados por Deus. Gênesis capítulo 9, verso 1 e verso 9, que diz: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, e eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Na aliança de Deus com eles, com Noé e com os filhos, Deus prometeu que não mais destruiria a terra com água, não haveria mais dilúvio. Que Deus maravilhoso! Eu fico imaginando os filhos de Noé cooperando com Noé na construção da arca, cooperando com Noé dentro da arca, cuidando dos animais. E eu fico imaginando Noé, um homem que obedeceu a Deus, mas Noé também teve sofrimento. Ele plantou uma vinha, ele se embebedou com o vinho e ele ficou nu dentro da tenda dele. Mas quando o filho dele, Cão, viu isto, o filho dele foi contar para os irmãos, mas foi contar como se fosse uma zombaria, até envergonhando a Noé. Quando Noé soube pelos filhos o que Cão havia feito, Noé tomou uma atitude. Noé não se agradou e Noé amaldiçoou seu filho Cão. Gênesis capítulo 9, verso 24 e verso 25. E despertou Noé do seu vinho e soube que o seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servos dos servos sejam os seus irmãos. Noé foi honrado pelos outros dois filhos, mas ele ficou envergonhado com a atitude do filho dele chamado Cão. Os descendentes de Cão são os cananeus, os heveus, jebuseus, amorreus, girgazeus, heveus, entre outros. E esse povo foi expulso da terra de Canaã para lá habitarem os israelitas que saíram do Egito. Foi justamente a terra de Canaã, a terra que era de Cão, que Deus deu aos filhos de Israel como terra prometida. Olha que lindo! A obediência de Noé a Deus fez Noé ter muitas alegrias, mas também ele teve o sofrimento em ver o filho dele desonrando a ele. Agora eu quero falar de Davi. Davi, ele é um homem que chama muito a nossa atenção, porque ele era justamente um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia nos mostra que é muito fácil nós olharmos para o defeito das pessoas, nós criticarmos os erros das pessoas. Muitos criticam a Davi pelo fato dele não ter sido um bom pai, dele ter sido um pai omisso, mas a Bíblia, ela mostra que Davi teve muitos acertos. A Bíblia mostra outro lado também de Davi. Davi era um homem que tinha fé em Deus, e quando o filho dele, com Betseba, adoeceu gravemente, Davi, ele teve a atitude de buscar ao Senhor. Ele orou e ele jejuou pela vida daquele filho. Segundo Samuel capítulo 12, 16 diz: Davi buscou a Deus em favor do seu filho, observou o rigoroso jejum e, recolhendo-se, passou a noite toda prostrada no chão. Essa atitude de Davi
era que Davi queria que Deus se compadecesse, Davi queria que Deus curasse aquela criança, aquele bebezinho, segundo Samuel capítulo 12, verso 22. Então ele respondeu: enquanto meu filho vivia, jejuei e muito lamentei, porquanto afirmava: quem sabe Yahvé venha se compadecer de mim e permitirá que a criança viva. É uma atitude muito linda de um pai que se preocupa com o filho. Davi, ele jejuou, buscou a presença de Deus e ele queria encontrar a misericórdia, ele queria encontrar um compadecimento de Deus em respeito à criança, mas Deus não atendeu a Davi, porque era a justiça de Deus sobre a ação pecaminosa dele. Quando Davi ele confirmou que a criança estava morta, sabe o que ele fez? Ele buscou o Senhor, mas dessa vez diferente. Segundo Samuel capítulo 12, verso 20, então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu e mudou de roupas, entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Davi, ele fez o que ele pôde pela criança, o que ele podia fazer era orar, era jejuar, era buscar o Senhor para que o Senhor mudasse a situação. Mas o fato de Deus não ter atendido a oração de Davi, o pedido de Davi, não impediu de Davi buscar a Deus, de Davi adorar a Deus, de Davi reconhecer que Deus é soberano, como nós temos a aprender com Davi. Outro exemplo de Davi que me chamou a atenção foi o amor demonstrado por ele pelo filho dele chamado Absalão. Absalão se revoltou contra Davi. Absalão, ele usurpou o trono, ele tentou matar o pai, mas assim que as pessoas que seguiram a Davi fugindo de Absalão, eles estavam em segurança, Davi ele precisou tomar uma atitude. Era necessário acabar com a rebelião e Davi deu uma ordem aos comandantes do exército sobre Absalão. Vamos conferir? Segundo Samuel capítulo 18, verso 5, e o rei deu ordem a Joabe e a Abisai e a Itai, dizendo: brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Absalão, ele era um homem muito bonito, ele era vaidoso, ele tinha um cabelo comprido, ele só cortava uma vez por ano quando ficava muito pesado. Absalão, ele era tão vaidoso que ele colocava pó de ouro no cabelo, porque assim ficava brilhando. Mas quando Absalão fugia, porque ele estava perdendo a guerra, Absalão ficou preso num carvalho pela cabeça. Ele foi morto por Joabe. Quando Davi soube da morte de Absalão, Davi ficou muito triste, Davi chorou, Davi se lamentou. Em 2 Samuel capítulo 18, verso 33, que diz: então o rei, profundamente abalado, subiu ao quarto que ficava por sobre a porta e chorou copiosamente. O rei ia subindo e clamando aos soluços: meu amado filho Absalão, meu filho Absalão. Olha ainda o que Davi disse: quem dera ter morrido em teu lugar. Ah, Absalão, meu querido filho, meu filho. Davi poderia ter ficado apático frente a esta situação, porque o filho dele o queria matar, abusou sexualmente das concubinas dele, matou o irmão dele chamado Aminon e se rebelou contra o pai, usurpando o trono. Mas Davi demonstrou que ele era um pai amoroso. Davi também, antes da sua morte, ele orientou a Salomão, ele também chamou Salomão de amado filho. Olha que pai amoroso. 1 Crônicas capítulo 28, verso 9, que diz: e tu, meu amado filho Salomão, reconhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e com toda a disposição da tua alma, porque Yahvé, o Senhor, examina profundamente todos os corações e conhece as mais íntimas intenções da mente. Se o buscares, tu sempre o encontrarás, mas se o desprezares, ele te rejeitará eternamente. Que orientação
de um homem que teme a Deus, que orientação de um pai amoroso. Ele orientou Salomão também a ter uma postura de coragem, a ser esforçado, porque ele assumiria o trono. 1 Reis, capítulo 2, verso 2. Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem. O que o rei Davi está falando? Tem outra versão que diz assim: eis que o tempo em que devo seguir o caminho de todos os seres humanos está próximo, portanto, se forte e porta-se varonilmente, seja corajoso, seja forte. A missão que você tem não é uma missão fácil. E Davi, diante do povo, ele orientou também Salomão que ele deveria ser forte, ser corajoso para ele realizar a obra, a construção do templo, que seria a casa do Deus Altíssimo. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 20, concluiu: ser forte e destemido e realiza com disposição toda a obra que está diante de ti. Nada temas, nem desanimes jamais, porquanto Yahvé, o Senhor Deus, meu Deus, é contigo. Nunca te abandonará, nem se afastará de ti, até que seja terminada toda a obra de construção da casa de Yahvé, o templo do Senhor. A orientação de Davi é: olha, Salomão, seja corajoso, seja forte, seja destemido. Sabe por quê? Porque o meu Deus, olha ele falando do Deus que ele servia, será contigo. O meu Deus, o Deus de Israel é contigo, Salomão. E nós olhamos essa orientação de um pai que ama o filho, orientando o seu filho. Nós entendemos que Deus, ele está pronto para ser com os nossos filhos, e os pais, eles orientam seus filhos. Eles orientam os filhos mostrando o caminho que ele deve seguir, o caminho que ele deve andar, segundo o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Salomão, mais tarde, ele escreveu sobre a importância da pessoa não ser fraca no dia da adversidade. Provérbios, capítulo 24, verso 10 diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Realmente, se pararmos para pensar, no dia da crise, no dia da angústia, da dificuldade, não podemos vacilar. Precisamos estar alicerçados, firmes, fortes na presença do Senhor, porque na presença do Senhor nós somos fortalecidos. Pai, na presença de Deus, Ele te dá orientação, Ele te dá estratégia e Ele te fortalece para você passar esses dias de adversidade. Nós vemos também que a Bíblia fala sobre Paulo. O apóstolo Paulo, ele orientou o filho dele espiritual. Ele orientou a Timóteo como é importante o pai orientar o seu filho, assim como Davi orientou a Salomão, assim quando se trata de filho espiritual, quando Paulo orientou a Timóteo. Vamos ver a orientação de Paulo? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1, que diz: tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Eu fico observando, eu fico pensando, Deus falando contigo. Fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus, porque a graça de Deus é o favor que nós não merecemos. Nós vemos que a sociedade de hoje, ela só aponta os erros, mas saiba que Deus, ele está vendo os teus acertos. Deus, ele conhece o teu coração. Pai, para você conseguir viver nesses tempos difíceis, nesses dias maus, esteja fortalecido no Senhor. E Paulo, ele orientou os irmãos de Éfeso. Efésios capítulo 6, verso 10, que diz: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Pai, fortalece-te no Senhor. Não é na tua força, não é na tua estratégia, não é na sua inteligência, não é na sabedoria. É na força do Senhor que você vai vencer os dias maus, que você vai orientar os teus filhos, que você vai buscar no Senhor
como proceder diante da dificuldade em relação aos teus filhos. E Paulo também orientou os irmãos de Corinto, como mostra o nosso texto base que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 16, verso 13, que diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, louvado seja o nosso Deus. Eu vou concluindo. A Bíblia, ela nos mostra a importância do pai na vida de seus filhos. A Bíblia nos ensina que os pais tiveram acertos e também tiveram erros, e os pais sofreram as consequências dos seus erros. Que o Senhor, Ele possa te conduzir, Ele possa conduzir a cada pai, que através do Espírito Santo vocês possam orientar os seus filhos, cada dia mais e mais se fortalecendo no Senhor diante das adversidades. Sabe por quê? Porque Deus é a fortaleza daqueles que buscam nele refúgio. Deus é quem te fortalece. Deus, Ele te dá orientação, porque Ele é o exemplo maior de paternidade. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Se você gostou desse vídeo, se ele te edificou, faça os seus comentários, compartilhe nas redes sociais. E caso você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, vamos orar? Se inscreva. Jesus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Deus te abençoe.